Decretos, tem uma lei que autoriza condomínios a exigirem o uso obrigatório da máscara. Quem vai explicar pra gente melhor essa história é o repórter Simon Cavalcante. Conta aí, Simon. Boa noite pra você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, desde quando a gente trouxe essa boa notícia ontem aqui no JC, que muitas dúvidas foram surgindo aí na população, né? Por exemplo, a gente tá falando que é opcional o uso de máscara em ambientes abertos e fechados. Mas fica sempre aquela dúvida, por exemplo, em ônibus e shopping, a gente precisa usar máscara? Não precisa. Mas aí tem também essa questão dos condomínios, como você falou, né? Que são espaços que têm o regimento interno, ou seja, tem regras próprias e também tem uma legislação específica. E no caso da Paraíba, tem uma lei estadual que associa o uso de máscara nesses ambientes ao estado de calamidade pública. Estado esse que a Paraíba ainda permanece. Nessa situação do estado de calamidade pública é decretado aí pelo governo para facilitar alguns processos, como por exemplo, a não necessidade de licitação para compra de equipamentos, enfim, né, para facilitar um processo, uma situação de emergência. Então a gente permanece com esse estado de calamidade e aí tem essa lei que associa o uso de máscara nos condomínios ao estado de calamidade. Então por isso essa dúvida, né? Os condôminos têm que usar máscara ou não? A gente entrou em contato com o doutor Fábio Andrade, que é o procurador do estado. No entendimento dele, ele disse que isso não é obrigatório, mesmo tendo essa lei, mas que os condomínios não precisam manter essa obrigatoriedade. Mas aí, para a gente entender melhor essa situação, como funciona na prática, os direitos dos condôminos, do síndico, enfim, aí a gente convidou aqui o doutor Vladimir Minar, que é advogado e é especialista em direito condominal. Então, por isso, a gente vai conversar aqui melhor com ele. Doutor Vladimir, boa noite. A gente trouxe aí já o entendimento do procurador do estado. É dessa forma também que os juristas estão vendo essa situação, ou seja, os condomínios, eles não precisam seguir essa lei? Explica pra gente. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda, telespectadores. Bem, Simon, como você bem explicou, essa é a melhor interpretação para o cenário atual da pandemia. Existe a lei, só que a lei 11.717 foi feita em julho de 2020. Ou seja, é um cenário de maior fechamento. Agora, a gente tem um cenário epidemiológico e aí a questão científica deve pesar mais forte, que foi o mote do decreto novo, né, do decreto estadual. Então, há essa flexibilização e é aplicável para os condomínios, para as entidades privadas, para entes públicos. Tanto é que semana que vem já vão começar o atendimento ao público nos entes públicos, né? Então, assim, no nosso entendimento, a melhor interpretação da norma é o direito de ser facultado ao condômino de usar ou não as máscaras. A obrigatoriedade, muito embora tenha a lei, é uma interpretação muito pouco, muito pouco extensiva, é muito simplória. E o momento hoje é um momento de retomada, até por uma questão de saúde, de bem-estar psicológico. A gente sabe que isso tem uma preocupação dos síndicos pela responsabilidade que eles têm. Então, eles querem seguir a lei. Então, ou seja, a gente traz essa tranquilidade que se eles deixarem liberado o uso, ou seja, a máscara for facultativo o uso, então, ou seja, eles não podem ser responsabilizados, eles estão cobertos também. Isso. É bom explicar, Simon, que o decreto, ele regulamenta leis. Os decretos, eles regulamentam leis. Existe uma lei que obriga o condomínio a ter um plano de prevenção e combate à disseminação da Covid, que é essa lei 11.717. Mas os decretos, eles podem regular e aí, às vezes, fazer ficar mais restritivo e, por vezes, também fazer ficar menos restritivo, que é o cenário atual. Então, síndicos podem ter tranquilidade em facultar ao condômino a decisão de usar ou não máscaras. Lembrando, vocês devem obrigatoriamente insistir que as pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma necessidade com relação ao Covid-19 e também as pessoas que apresentem síndromes gripais, né, alguma tosse, coriza e tal, compatível com Covid-19, que essas sim usem máscara todo o tempo. Doutor Vladimir, mas se por acaso, no entendimento do síndico, por questões de segurança, de saúde pública, enfim, ele pode decidir pela obrigatoriedade, ou seja, ele tem esse poder também? Olha, eu entendo que o síndico, ele teve um poder extraordinário durante a pandemia porque ele precisava ordenar a questão condominial das áreas comuns de acordo com os decretos e leis
que vinham sendo editadas. Só que nenhum condomínio existe um regimento interno aprovado que obriga o uso de máscara. Então, o natural é não usar máscaras. O extraordinário é usar máscaras. Então, se o síndico quiser manter, até por uma questão de precaução maior, que é tranquilamente entendível, compreensível, o melhor é chamar uma assembleia para que a maioria dos condôminos em assembleia decidam se eles querem se submeter a usar as máscaras ou não. Querem que tenha a faculdade de não usar as máscaras. E se for decidido pelo uso, então aí o condômino ele pode ser penalizado, por exemplo, com multa? Se houver dentro do plano de prevenção e combate aprovado numa assembleia, sim, ele pode receber penalidades já agora desde que haja a aprovação por uma assembleia desse plano de prevenção e combate. Bom, doutor Vladimir, eu queria até que o senhor ficasse aqui do lado, só para esclarecer também, que é o seguinte, o Ministério Público da Paraíba entrou com uma ação na Justiça para tentar derrubar esse decreto que deixa livre o uso de máscara, né, optativo o uso de máscara em ambientes fechados, né? A promotoria justifica aí que deveria esperar o momento em que todos os adultos tenham a terceira dose e as crianças 2 doses, mas já tem uma decisão aí relacionada a isso e o doutor Vladimir vai explicar para a gente, né, o que é que a Justiça já decidiu. Isso. Foi submetido ao plantão judiciário, né, a apreciação de uma liminar para que fosse liberado apenas no âmbito de locais abertos, mas locais fechados permanecesse a obrigatoriedade. O juiz plantonista, ele apenas decidiu o seguinte, que não é matéria para a plantão judiciário, pelo menos foi o que eu pude tomar conhecimento da decisão. Ele não chegou ao mérito de negar a liminar ou de conceder a liminar. Esse processo, a partir de segunda-feira, deve ser distribuído para uma das varas da Fazenda Pública, que é a vara competente para decidir esse tipo de matéria, e aí sim, na semana que vem, pode haver alguma liminar, concedendo ou negando, e aí recursos, como a gente viu, por exemplo, no meio do mês passado, a questão de João Pessoa, que liberou e o Ministério Público conseguiu eliminar. Tá certo, doutor Vladimir, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que agora os condôminos, eu moro em condomínio, né? Acho que muita gente hoje em dia mora. Eu estava bem inseguro mesmo se eu tinha que usar máscara ou não, estava botando sempre no bolso, no elevador estava colocando, mas aí, tá facultativo, ou seja, cabe ao condômino escolher, né? Se vai utilizar ou não. E se o condomínio insistir, aí ele vai ter que levar essa discussão para a Assembleia. E a Assembleia, sim, vai decidir, né? Se vai ser obrigatório ou não. Então, essa decisão, por enquanto, também, mesmo com essa liminar, como a gente também já está atualizando, né? Essa é a novidade que o Ministério Público ingressou aí com essa ação na Justiça, mas, por enquanto, a Justiça permaneceu como tal. Ou seja, a gente está livre aí para escolher se quer utilizar máscara ou não em ambientes abertos e fechados. Linda, é com você no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações, pelos detalhes aí. Boa noite para você. Bom, segunda-feira, a Secretaria de Educação